Vamos meditar sobre Daniel. Daniel na cova dos leões. Versículo 3, 4, 5, versículo 16 e 17. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os profetas, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho e fim de estabelecer um edito real e fizeram firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, agora no versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel de seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Uma reflexão. Daniel na cova dos leões. O que foi movido a isso? A inveja. A inveja fez com que Daniel fosse parar na cova dos leões. Deus podia ter livrado ele para não ser preciso de entrar na cova. Deus podia ter livrado ele da cova e não livrado ele na cova. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus planeja tudo, Deus sabe de tudo. O que Ele tem para nós. O que nós temos que passar, outro não passa. Tudo é permissão do Senhor. Ele permitiu tudo isso passar com Daniel. E Daniel não deixou Jesus nenhum só momento. Pelas dificuldades, pela Jesus provando a fé dele, em nenhum momento ele desanimou, em nenhum momento ele ficou murmurando, em nenhum momento ele deixou de orar, em nenhum momento ele deixou de buscar ao Senhor. O que nos faz, hoje em dia, sermos uma pessoa que não levamos Jesus muito a sério. Mas nós temos que levar Jesus a sério, sim. Temos que pôr Jesus em primeiro lugar na nossa vida, sim. O resto é para depois, porque quando nós morrermos, nós não vamos levar nada dessa terra, nada. Não adianta buscar as coisas materiais, vamos buscar Deus. Não vamos buscar joia, não vamos buscar ouro, não vamos buscar prata, não vamos tentar investir no melhor possível, não. Vamos ter lugar para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo agir na nossa vida. Porque se nós deixarmos Jesus para segundo lugar, como Marta fez, nós não vamos alcançar a nossa bênção, a nossa vitória, a salvação da família, a libertação. Porque nós só vencemos a caça dos demônios com jejum e muita oração. Sem jejum e sem muita oração, nós não vencemos caça nenhuma de demônio. Nós, sem oração, nós não vencemos nada. Então não adianta nós chegar para Deus na parede. Deus, eu estou orando, mas isso não acontece. Deus,
Não, você pode até orar, mas não está orando o suficiente. Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Levantava, botava o joelho no chão e orava. À volta do dia também. Ele sempre tirou tempo, mesmo sem tempo naquela época que ele trabalhava muito. Mas mesmo assim, ele fez tipo um altar na janela do quarto dele e todos os dias ele orava 3 vezes ao dia, mesmo com o decreto do rei sobre 30 dias. Quem adorasse outro Deus durante esses 30 dias ia se jogar na cova dos leões, mas Daniel não se importou, continuou fazendo o que ele fazia em meio às lutas, em meio às circunstâncias da vida. Ele não deixou de buscar o Senhor, continuou a mesma rotina que ele tinha, não deixou que Satanás tirasse ele dos caminhos do Senhor. Que fraqueza nenhuma, que nada viesse tirar ele ali do altar do Senhor, da presença do Senhor em oração. Constante oração. E jejuar muito, porque Daniel jejuava muito. Então, gente, irmãos, quero dizer para vocês que não vencemos a luta se não for com jejum e oração. Não vencemos, não guerreamos sem jejum e oração. Não vencemos a guerra sem jejum e oração. É que Daniel nos mostra aqui, nesta passagem, que teve muita inveja dele. Esses que fez esse decreto fizeram só para levar Daniel para a cova dos leões, para livrar dele. Mas quem foi parar lá na cova dos leões e morto pelos leões foram eles mesmos que armaram. Os filhos deles, as esposas deles, todos morreram assim que foram jogados lá nas covas dos leões. Porque os anjos livrou Daniel, porque nele não tinha culpa nenhuma. E viu também que o rei não tinha culpa, porque o rei fez até jejum. Quando Daniel foi para a cova, ele tentou livrar Daniel lá da cova. Segurou até 6 horas da tarde, até de tardezinha quase escurecendo, para que Daniel não fosse levado até as covas de leões. Mas aí ele teve fé e falou que o Deus dele ia livrar Daniel, Deus Daniel, o nosso Deus, ia livrar Daniel na cova dos leões. E Deus livrou. Quando ele chegou e gritou para Daniel, ele falou assim, Daniel, seu Deus te livrou da cova dos leões? Daniel disse que sim, que Deus enviou os anjos dele. E tampou, fechou a boca dos leões. Aí eles pediram que tirasse Daniel de lá e tirou. Deus livrou Daniel na cova, lá na cova. Ele não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel lá dentro, na cova, junto com os leões. Porque Daniel jejuava e orava, clamava ao Senhor todos os dias, 3 vezes ao dia. Não era algumas vezes, 3 vezes ao dia, era todos os dias. Todos os dias. Então não precisou dele só orar lá na cova. Ele orou quando estava fora da cova dos leões. Então não deixa para orar só quando você estiver em luta. Não deixa, não desanima. Vai orar também em meio à luta. Jejua também em meio à luta. E não só quando estiver na luta, não. Quando não estiver na luta, ora. Se está na luta, ora do mesmo jeito. Porque se você se sente santo, se santifique mais. Cada vez mais, se você acha que é santo, santifique-se mais. Mais e mais na casa do Senhor. Mais oração, o louvor, é adoração, assim. É adorando, é orando, é jejuando que nós vencemos Satanás. Que nós vencemos a seta maligna, que nós vencemos os laços, que Jesus quebra as correntes, abre cadeado a nosso respeito. É através de oração, de clamor ao Senhor. Então vamos orar mais, vamos crer mais. Se não há luta, ore, adore. Se há luta, ore, adore. E jejuma também.
não só quando estiver na cova. Então, eu quero dizer, Jesus livrou Daniel, mas aqueles que foram lá, que fez o decreto lá para o rei assinar, eles foram para a cova dos leões e de lá não saíram com vidas. Leões estraçalhou eles, comeram eles porque estava com muita fome. Eles deixou os leões com fome para comer Daniel. Não alimentaram eles. Mas eles mesmos foi o alimento. E a família deles foi o alimento para Daniel. A inveja voltou para eles mesmos. Porque eles já tinham cargo lá, mas não. Eles ficavam com inveja de Daniel porque Daniel era fiel. Mas eles não eram fiel. Daniel era fiel. Então seja fiel a Jesus. Que no alto Jesus vai te colocar. Seja fiel a Jesus. Porque Jesus cumpre com os que é fiel a Ele. Amém.